O dinheiro, pessoal, não vem até você pelo esforço. Ele vem pela presença e pela congruência energética. Quando você entende isso, a luta acaba e o fluxo começa a entrar na sua vida. Hoje, gente, eu quero fazer um guia aqui, através de uma estrutura simples, passo a passo, para você se alinhar com a energia da sua abundância específica, a sua abundância pessoal, e fazer com que o dinheiro venha até você de uma forma natural, constante, porque está alinhada com o seu fluxo pessoal energético. E essa é uma preparação essencial, porque nós estamos nos aproximando de um movimento energético poderoso nesse ano, que é o ano do cavalo de fogo, é um período de intensa energia financeira. E o que você vai aprender aqui é uma base para você conseguir surfar por essa onda e criar muito mais do que você tem criado até agora. Então vamos começar. A primeira coisa que a gente precisa observar é o ambiente. Esse é o passo 1. O ambiente é o seu espelho energético. O ambiente em que a gente vive é um espelho direto de quem a gente está sendo nesse exato momento. É onde você deixa suas marcas, seu jeito de ser, sua energia. Mas a relação é de mão dupla. O seu ambiente não reflete apenas a sua energia. Com o tempo, gente, ele passa a treinar ativamente a sua mente para responder a essa mesma energia, reforçando dia após dia os padrões de escassez ou de abundância que você cultiva. Então, você precisa analisar os sinais de escassez no ambiente. Existem verdadeiros ralos energéticos de escassez na nossa casa. E talvez a gente nunca tenha percebido, porque são pequenos detalhes que treinam a nossa mente para a falta, para o não merecimento. Então você precisa prestar atenção no seguinte: você convive com objetos lascados, quebrados? Porque usar um objeto quebrado envia uma mensagem de que para mim tá tudo bem, tá faltando algo. E aí você se acostuma com aquilo que tá incompleto, a sua energia se acostuma com isso. Pote sem tampa, né? Manter potes que perderam sua função completa reforça a ideia de que a gente opera a partir da falta, de que precisa se contentar com o que não tá inteiro. Saleiros que ficam grudados, potes de óleo de açúcar pegajosos. A falta de zelo com as pequenas coisas diz para o nosso inconsciente que a gente não vale o esforço de manter um espaço limpo, organizado, agradável. Se você sobrevive a isso, você treina seu subconsciente apenas para sobreviver em outras áreas da sua vida. Uma outra coisa, guardar coisas que já passaram da validade. Tempero no armário, remédio na gaveta, sei lá, coisas que não servem mais. Roupas que não cabem mais em você, objetos que você não usa. É um ato energético poderoso e prejudicial. Quando você se apega a esses itens, você está dizendo para si mesma que o seu merecimento, a sua utilidade, ficaram lá no passado. Você se prende a uma memória de um tempo que já passou. É como se você dissesse: eu já mereci isso um dia, mas agora eu não mereço mais. E isso, gente, ancora uma energia de nostalgia, ancora você na perda, ao invés de te abrir para um presente, para um futuro mais próspero. Pensa naquela famosa metáfora do jardim que eu já falei aqui para vocês. Você não sai por aí caçando as borboletas. Você cuida do seu jardim e as borboletas vêm até você. Com dinheiro é exatamente a mesma coisa, pessoal. O esforço não está em caçar o dinheiro, mas está em cuidar do seu jardim, que é o que você está sendo hoje. E a expressão mais palpável de quem você está sendo é o seu ambiente. Porque quando a gente ajusta o nosso ambiente, a gente ajusta a nossa energia e a gente atrai o fluxo para a nossa vida, tanto da abundância quanto da escassez. Então, cuidar do ambiente é cuidar do jardim interior. E isso leva a gente diretamente para o próximo ponto, que é o quê? A bagunça, a energia estagnada. Muitas pessoas pensam que bagunça é apenas um reflexo de desordem mental. Mas o conceito é muito mais profundo, gente. A bagunça é energeticamente uma energia parada, estagnada, congelada. Então, cada objeto fora do lugar, cada pilha de coisas para a gente resolver depois, representa uma informação não concluída, uma emoção não digerida, uma escolha que não foi realizada. Então a organização, por outro lado, carrega a energia da decisão, da escolha, da fluidez.
O dinheiro não vem até você pelo esforço, ele vem pela presença e pela congruência energética. Põe isso na cabeça, gente. Agora eu quero falar de um ponto que é muito importante, tá? Pra gente mudar isso. Se o seu principal desejo é ter dinheiro para poder gastá-lo, eu sinto te dizer que isso é uma incongruência energética total. Porque essa mentalidade, gente, significa que lá no fundo você não quer ter dinheiro, você quer se livrar dele. Estranho, né? Enquanto essa for a sua programação, você vai ter dificuldade de acumular esse dinheiro em quantidade suficiente para você ter a liberdade financeira que tanto você busca. Então a gente não pode pensar em ter dinheiro para gastar, a gente tem que mudar essa perspectiva. Para mudar isso, a gente começa a pensar no dinheiro como um parceiro, um companheiro da nossa vida. A gente não quer um parceiro para entregá-lo para outra pessoa, certo? Você quer que ele fique com você, você quer que a relação com você seja expansiva, que gere frutos. Então, gente, o dinheiro funciona da mesma forma. Você precisa gostar de ter dinheiro com você, de ver o dinheiro ao seu lado. E isso não é coincidência ou metáfora. Energeticamente, os chakras que governam os relacionamentos são os mesmos que governam a nossa capacidade de receber dinheiro. Então, tratar o dinheiro como um parceiro é um alinhamento energético fundamental na nossa vida. Quando você trata o dinheiro com o mesmo carinho, com a mesma afinidade, com o mesmo desejo de uma parceria, como se você estivesse tratando um relacionamento, você cria muito mais dinheiro. Você quer que ele venha, você quer que ele fique, você quer que ele se multiplique. Muitas pessoas não suportam ter dinheiro porque ele ativa medos inconscientes profundos, como o medo da responsabilidade, por exemplo, da expansão, do poder, da visibilidade. Eu sei que parece esquisito, gente, mas tem muita gente que tem esses medos, mesmo que seja inconsciente. Elas não ficam confortáveis em ter dinheiro. Quando o dinheiro começa a chegar, esses medos vêm à tona e essa pessoa, sem perceber, arruma um jeitinho de se livrar dele. Algo quebra, precisa de um conserto caro. Uma doença inesperada aparece, um erro financeiro acontece. O inconsciente acaba criando situações para se livrar dessa energia que o assusta. Vou dar um exemplo para vocês. Gosto de dar exemplo dos meus atendimentos porque fixa na cabeça. Teve um rapaz que fez o mapa da abundância comigo. Ele era um terapeuta holístico. Ele só atraía cliente problemático. Ele falou: Vanessa, eu só atraio cliente que não quer pagar, que desmarca, que some, que me dá problema. E no mapa dele, o campo mostrava um padrão de mendigo emocional, como eu já falei aqui para vocês. Ele mesmo se colocava abaixo. Ele tinha vergonha de cobrar. Ele carregava a culpa por ganhar dinheiro ajudando os outros. Na prática, tá? O mapa dele devolveu para ele frases que ele dizia desde criança, por exemplo, crenças religiosas, memórias do santo pobre, sabe? A partir das orientações que ele teve lá, e os exercícios, os rituais tal que foram propostos no mapa, ele mudou a forma de se comunicar, de comunicar valor. Ele fez um ritual de corte com a culpa. Em menos de 40 dias, ele já me disse que começou a atrair clientes mais comprometidos, que pagavam à vista, que indicavam outros. Então, o trabalho era o mesmo, mas a vibração de merecimento que ele tinha não era. Então, quando ele viu isso escrito lá no papel, né, no relatório dele, ele começou a enxergar, olhar para isso e começou a fazer os exercícios e tal, e começou a ter consciência. A consciência faz você mudar tudo, porque não adianta nada você querer mudar se você não sabe qual que é o problema. Você tem que olhar para o problema de frente para depois conseguir trabalhar com ele, para ver os caminhos, as estratégias que você vai usar para cada tipo de coisa. E foi isso que o mapa da abundância fez por ele, mostrou o caminho. Então, gente, qual que é a raiz da mudança aqui? Quando você altera o conceito, porque a maneira mais eficaz de dissolver essas crenças não é lutando contra cada uma delas, mas é mudando a crença central. Então, a raiz de todas as suas crenças sobre dinheiro não é o dinheiro. A raiz é a crença que você tem sobre você e o dinheiro. É como você enxerga a coisa. Quando você muda seu autoconceito e adota a identidade do eu adoro o dinheiro é uma coisa boa, não é uma coisa que traz culpa, uma coisa ruim. Não é errado ter dinheiro, não é errado gostar do dinheiro. O dinheiro é meu parceiro de vida e eu gosto de tê-lo comigo. As crenças conflitantes perdem drasticamente a força. Simplesmente não combina amar dinheiro e ao mesmo tempo ter medo da responsabilidade que ele traz.
porque essas duas coisas andam juntas. A nova crença raiz enfraquece as outras, e essa mudança interna é o pontapé inicial para criar uma nova realidade. E muita gente não entende isso e não sabe por que não sai do lugar, que não tem dinheiro, que não flui, que não consegue as coisas na vida. Agora vamos fazer um exercício, tá? Vamos dar o pontapé inicial aqui nessa aula para ancorar essa nova coerência energética com o dinheiro. Eu vou pedir para você parar o que você está fazendo e ficar aqui presente, tá? Comigo. E eu vou dar alguns comandos quânticos para você usar. Esses comandos não funcionam com repetição mecânica, como um papagaio. Eles exigem a presença total do seu macrosistema, da sua mente, do seu corpo juntos, vibrando na mesma intenção, senão não funciona, tá? Então o que você vai fazer? Você vai fazer um scanner corporal. Você vai fechar os olhos, você vai começar a escanear mentalmente o seu corpo, da ponta dos pés até o último fio do seu cabelo. Eu quero que você apenas perceba as suas sensações. Se existe dor, isso é apenas uma informação, tá? Se há leveza, também é uma informação. Não julga, não conceitue, não tente entender. Apenas esteja presente com o seu corpo. Sinta. Observa a sua respiração, sentimentos e a mente. Depois você vai levar a sua atenção para a sua respiração. Ela está rápida ou ela está lenta? Ela está profunda ou ela está rasa? Apenas observa. Você vai fazer isso também com seus sentimentos, mas sem tentar dar nome para eles. Apenas sinta. E no final você vai observar os pensamentos que passam pela sua mente, como se você fosse um espectador externo, sem se envolver e sem julgar. Apenas observa. Agora, aqui tá o pulo do gato, tá, gente? Grava isso. Não é possível você receber do externo quando você não consegue receber do interno. É impossível você receber do outro se você não consegue receber de si mesmo. Então, nesse momento de pura observação, sem julgamento, você está reprogramando a sua capacidade de receber num nível básico. Quando você consegue estar presente e receber tudo de si mesmo, as sensações boas, as ruins, os pensamentos, os sentimentos, você se torna apto para receber do mundo externo, inclusive o dinheiro. E a partir desse estado de presença e de recebimento aberto, com toda a sua intenção, você vai dar os seguintes comandos, em voz alta ou mentalmente, não importa. Você vai dizer 3 vezes com clareza. Ponto zero da realidade financeira agora. Ponto zero da realidade financeira agora. Ponto zero da realidade financeira agora. Em seguida, para selar essa vibração de início de um fluxo abundante, você vai falar o seguinte: regeneração completa da minha malha quântica abundante agora. Luz e liberdade para todo o meu macrosistema. Agora, dicas práticas, tá? Para você no dia a dia. Para colocar essa energia em movimento hoje, você vai escolher uma ou ambas as ações que eu vou falar aqui. Primeira dica: você vai eliminar um ralo de escassez. Hoje, você vai identificar uma coisa na sua casa que esteja quebrada, lascada, vencida, sei lá. Uma xícara, um prato, um tempero, um remédio. E você vai agradecer pela função dessa coisa e vai descartar conscientemente, abrindo espaço para novas coisas entrarem. E a dica 2. Você vai destravar uma energia estagnada. Você vai escolher uma única gaveta ou um pequeno canto de bagunça na sua casa. E você vai dedicar 10 minutos para organizar isso. Enquanto você faz isso, você vai intencionar que você está destravando o fluxo e a clareza em alguma área da sua vida.
E agora um mantra para o seu dia. Você vai repetir essa frase para si mesmo ao longo do dia, para ancorar a energia que a gente ativou agora. Eu recebo de mim e por isso eu estou aberto a receber toda a abundância do universo. O dinheiro me encontra com facilidade, alegria, leveza e glória. É isso que você vai fazer. Esse é o exercício prático, gente. Não precisa complicar as coisas. Basta você estar disposto, com intenção, a mudar o seu inconsciente, as suas crenças raízes, para que você possa ficar aberto para o recebimento. Porque às vezes, gente, é só isso que falta. É você se abrir para receber. Muitas vezes a gente não recebe, não pelo fato da gente não querer, mas pelo fato de a gente nem saber que a gente está travado, que a gente está estagnado no sentido energético da coisa. Às vezes você sabe que o dinheiro não chega na sua mão, às vezes você sabe que o dinheiro não dá para pagar suas contas, que você está sempre engatinhando, sempre travado ali na vida. Mas você não sabe de onde que vem isso. Por isso que o mapa da abundância é interessante, porque ele te mostra aonde está a raiz do problema para você poder olhar com consciência e mudar. Depois que você identifica e olha com consciência para o seu problema, para onde está a raiz da estagnação financeira ali, da abundância, você começa a dar passos no caminho certo, na direção correta. E aí, o primeiro passo disso tudo é esse que eu fiz aqui hoje com vocês, é você se abrir para o recebimento. A partir do momento que você limpa, abre espaço para novas coisas entrarem, o dinheiro entra junto, porque ele também é uma energia que se renova todos os dias na sua vida. Você renova isso com o quê? Com a intenção, com o fluxo, com foco, com leveza. E isso tudo, gente, não é da noite pro dia. Aqui eu tô dando um exercício para vocês, como eu dou vários, são ferramentas. Mas você precisa identificar aonde que está o ponto travado. Aonde que a coisa trava na sua vida. Aonde que está a raiz, a crença raiz do seu problema. Eu tenho até um vídeo aqui falando sobre crença raiz. Tá? Eu não me lembro o nome, mas vou ver se eu consigo deixar nos cards. E também, se você tiver interesse em saber mais desse assunto, dá uma olhadinha na playlist que eu tenho aqui no canal, que fala sobre manifestação e abundância. Lá tem muita coisa que pode ajudar vocês, tá? Eu espero de coração que esse vídeo te ajude a começar a liberar o fluxo da abundância na sua vida. E se você ficou até aqui, coloca para mim nos comentários. O dinheiro me encontra com leveza. Para eu saber que você ficou até o final desse vídeo. E quem tiver interesse nos meus atendimentos personalizados, mapa da abundância, que é totalmente voltado para a sua abundância, para o seu sistema energético pessoal, leitura de alma, mapa astral védico, dentre outros, link sempre na descrição do vídeo. Beijo e tchau!